Olá, gente. Boa noite. Eu sou Débora Ortmann, faço parte do grupo de pesquisa e extensão fora da sala de aula. E hoje, quinta-feira, 27 de julho, é dia de lives estudos. E aí a gente já agradece a sua presença e a sua participação aqui conosco. Lembrando que no início de 2023, nós lançamos o e-book intitulado Como TA, e é um e-book composto pelas pesquisas e práticas realizadas pelos grupos e coletivos de extensão da Faculdade de Formação de Professores. E aí, com o objetivo de ajudar na divulgação desse e-book, nesse segundo semestre, nós vamos ter a participação desses grupos e coletivos. Lembrando que a gente já teve por aqui o Colei, o Gente, e agora nós vamos ter também uma participação mais que especial. E aí, antes de passar a palavra para eles se apresentarem, eu já queria pedir para que você compartilhasse, comentasse aí, porque eu tenho certeza que, assim como as outras lives, estudos e também cine debates, o que a gente vai conversar aqui vai ser de suma importância e vai agregar muito aí na nossa formação. Então, eu passo a palavra aí para a Larissa e para o Gabriel, já agradecendo aí a participação de vocês, agradecendo também a coordenadora, mas vou deixar, então, que eles se apresentem. Lari, a palavra é sua. Então, tá bom. Boa noite, galera. Eu me chamo Larissa da Mota, eu sou bolsista de Protec do Rede Pop. Estou entregando agora minha monografia, interessante falar isso também. E também sou poetisa. Até estava conversando com o pessoal, né, que no final, quem sabe, eu não venho com uma poesia para poder fechar aí o nosso dia de hoje. Mas, basicamente, é isso um pouquinho sobre mim e ao longo eu vou falando melhor. Posso? Posso? Olá, eu sou o Gabriel, sou voluntário no Rede Pop, eu sou mestrando, me formei em História na UERJ, FFP, e atualmente sou mestrando no PPGH da Universo. E também sou graduado em Capoeira. E acho que daí que vem a ligação social com o Rede Pop, a gente poder construir várias... pensar a sociedade e a relação de educação de várias formas possíveis. E eu esqueci de falar, gente, eu sou formanda, né, de pedagogia. Esqueci o meu curso. Então, gente, já que agora vocês conheceram um pouco aí da Lari e também do Gabriel, hoje nós vamos conhecer, então, um pouco mais sobre o Rede Pop. E aí, antes da gente iniciar, né, as perguntas e tudo mais, uma coisa que eu enfatizei nas lives anteriores, a gente reafirma aqui, é que uma das coisas assim que me alegra muito é saber que quando a gente fala da UERJ e FFP, a gente fala de uma faculdade que é composta por diversos grupos de extensão que dialoga com todos os espaços possíveis. A gente tem coletivos que dialogam com a juventude, com adolescentes, com crianças. Então, uma das coisas que eu me orgulho muito é de fazer parte de uma faculdade que a todo momento aí busca e visa o diálogo com outros espaços societários. Então, é isso. Vamos iniciar, vamos conhecer um pouco mais sobre o Rede Pop. E aí a gente já inicia, então, com a seguinte pergunta, né? O que é o Rede Pop? Qual é a finalidade? E quem são as pessoas assistidas, né, por esse projeto? Fique à vontade, a palavra de vocês. A Larissa vai começar falando? Pode começar, Gabriel, eu te complemento. Tá, então. O Rede Pop é um grupo de ensino e aprendizado, né, idealizado pela professora Elaine, que ela visa articular a educação social junto ao funk e ao rap, principalmente na cidade de São Gonçalo, pela batalha de rap e pela proximidade com a própria faculdade. A gente tem a principal batalha de rap do país e ela fica em frente à faculdade. Acho que são os 5 maiores raps da atualidade que estão no Spotify, são crias de São Gonçalo ou, de alguma maneira, passaram pela batalha de rap. E São Gonçalo, com todas essas problemáticas, se não me engano, também é o 5º município com maior desigualdade social, esgoto aberto. Tem todas essas problemáticas, mas tem toda essa pungência, sabe? Ela tem toda essa... Ao mesmo tempo que a gente acaba tendo uma carência, a gente também tem essa potência de ir muito além do que a gente precisa, do que a gente necessita, no caso.
Então, o trabalho com o hip hop e com o funk vem de agregar valor social, entender o que esses jovens, de alguma maneira, pretendem, o que eles querem, o que eles estão fazendo, como eles estão sobrevivendo. E também pensar que a praça, o local onde é feito o rap, é de suma importância, porque se eles não fossem jovens, de alguma maneira, carentes, eles estariam na praça? Ou eles estariam em outros espaços sociais? Entende? Esse local de ausência também se fez um local de potência. A cidade de São Gonçalo, por mais que tenha diversos problemas políticos e sociais, ainda tem uma juventude muito pujante, que agrega muito. Então, o Rede Pop faz essa ponte entre a universidade e o conhecimento desses jovens e adolescentes. E essa cultura local, né? E aí que, complementando, e aí que entra, você perguntou de quem assiste, né? Então é a juventude. Basicamente é a juventude, são os produtores culturais. Então, assim, o Rede Pop ele está em diálogo também com essa movimentação de cultura na cidade. No entanto, que a gente tem parcerias com a Roda Cultural da Alcântara, a RCA, a gente tem parcerias com os fóruns, que ali a gente consegue abranger todo mundo que está fazendo e produzindo cultura em São Gonçalo e que muitas das vezes as pessoas não conhecem, mas estão conhecendo porque agora o Rede Pop está ali de frente também. Então, tem o Lei Nascimento, que eu poderia citar aqui, entre vários outros produtores de cultura, e são essas pessoas que a gente sente que se interessam, sabe? Que buscam a gente mesmo, é essa juventude que participa das rodas, que está produzindo rap ali nas praças, que vem e também quer se unir, quer participar com a gente. Não só porque o Rede Pop é um grupo muito aberto, cada um ali do grupo, os próprios integrantes, eles fazem alguma coisa, por exemplo, tem o Jay, ele é um rapper, então ele escreve, tem as letras dele, então cada um ali, o Felipe faz o beat, então é um grupo muito aberto. Então, às vezes a pessoa pode não querer fazer assim, participar assim ativamente, mas ela quer entender. Então ela quer saber procurar e aí entra em contato, segue o nosso Instagram, redepop.ffp, e aí lá tem tudo, mas basicamente é isso. São destinados realmente a esse público, a essa juventude periférica e urbana. Então, gente, deu para conhecer um pouco o que é o Rede Pop. E aí, como a Larissa ela já falou, a gente vai deixar aqui nos comentários as redes sociais do Rede Pop. E aí a gente já aproveita para lançar o convite, né, para vocês, porque em setembro vai rolar o terceiro seminário, organizado aí, coordenado pelo Rede Pop. E aí é um convite para você conhecer mais o que eles realizam, as oficinas, os projetos, e certamente compartilhar aí o que você sabe. E aí, já indo para a segunda pergunta, né? Lembrando, Débora, Pode que falar. nós tivemos já o primeiro, que foi de maneira presencial, e aí o segundo que foi de forma remota. Então agora a gente está indo para o terceiro, novamente presencial, mas não tirando toda a potência do segundo, porque o segundo, mesmo remoto, gente, foi incrível. Assim, a gente vê que o pessoal, mesmo da sua própria casa, dançou com a gente, sabe? Participou de toda a dinâmica que o grupo propôs, porque de fato a gente propôs dança, música, então foi muito gratificante, sabe? Estar ali com esse pessoal e ver que o pessoal dentro da sua própria casa se dispôs a participar e encarar esse seminário como algo divertido, como algo que poderia ser não separado, sabe? Ser o que é o Rede Pop, essa movimentação. Então, foi basicamente isso. Ainda mais foi no contexto pandêmico, né? O segundo. Ainda Sim. mais no contexto tão difícil de isolamento. Então, eu acredito que isso foi importante. Quer falar alguma coisa, Gabriel? Não só acrescentar que essa ideia de movimentação, a gente também tenta articular o que a gente pensa como a intelectualidade e a parte do corpo, né? A gente, dentro da academia, fica muito focado em que, olha só, a gente somos grandes pensadores, a gente não pratica, sei lá, uma atividade física em si, porque pensa que isso é do outro, né? É do outro que a gente tem que investigar. E o Rede Pop está aí para poder quebrar essa barreira também, olha só, nós somos seres complexos. Mente e corpo faz parte de um só, então a gente faz essa movimentação também. Isso é interessante para poder amadurecer intelectualmente também. Sim.
Ótimo. Então, eu já vou usar aí, já aproveita aí o gancho, indo para a segunda pergunta. Como o Gabriel trouxe para a gente, né, quando a gente fala, não apenas de São Gonçalo, mas também de outros territórios, mas principalmente de São Gonçalo, a gente fala da ausência de políticas públicas, de vulnerabilidades, só que a gente precisa entender que é muito mais que isso. Já dizia, né, Emicida, né? Permita, né, que a gente fale, não apenas as nossas cicatrizes. Então, quando a gente entende, né, a gente dialoga com a cultura local, com aquilo que estamos produzindo, a gente está falando das potencialidades que nós temos aqui, né, no município de São Gonçalo. E aí, dentro desse contexto, eu queria, então, perguntar para vocês, né, sobre as músicas que são utilizadas nas oficinas e nos projetos, entendendo, né, que quando a gente fala de alguns gêneros musicais, a gente, infelizmente, lida com a estigmatização e o preconceito que há sobre esses gêneros. Então, eu queria que vocês falassem sobre isso e qual é a importância, né, dessas músicas no diálogo aí com as pessoas que são assistidas pelos projetos de vocês. Fique à vontade. Então, né, sobre as músicas, o Rede Pop, ele pensa assim, eu imagino, né, que é com as necessidades realmente da juventude, do real. O que a juventude está escutando agora? A gente, fazendo uma pesquisa, a gente viu que o hip hop é o estilo de música mais escutado do mundo. Então, peraí, se o hip hop é o estilo de música mais escutado do mundo, por que não usar isso como uma ferramenta para a gente estudar? Sabe? O que essas letras que essa juventude escuta, e me incluindo, porque eu também sou jovem, e eu também escuto rap, eu também escuto hip hop, o que eu estou escutando, o que eu estou aprendendo com aquilo ali? O que está sendo expressado naquelas melodias, naquelas letras? Então, assim, o Rede Pop pega daquela música e, a partir de então, produz. Pensa numa produção juntamente com o grupo, com essa juventude. Então, se a gente for parar para pensar, por exemplo, um exemplo de música que a gente leva na maioria das oficinas é Cota Não é Esmola, da Bia Ferreira. Eu até separei um trechinho aqui para ler, porque muitos dos alunos, tem muitas pessoas, né, que não sabem, às vezes, o que é cota. O Gabriel pode até depois entrar nessa questão aqui comigo, mas às vezes não sabe, às vezes não se interessa, também tem a questão do interesse. Então, quando o Rede Pop chega levando isso para a galera, revoluciona, né? É diferente, mas é um diferente muito bom, muito positivo, muito agregador, muito crítico. Então, quando a gente pega aqui a música, por exemplo, da Bia Ferreira, como eu falei, Cota Não é Esmola, aí diz assim: existe muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é esmola. Experimenta nascer preto na favela pra você ver. O que rola com preto e pobre não aparece na TV. Opressão, humilhação, preconceito. A gente sabe como termina quando começa desse jeito. Desde pequena fazendo corre pra ajudar os pais. Cuida de criança, limpa a casa, outras coisas mais. Deu meio-dia, toma banho e vai pra escola a pé. Não tem dinheiro pro busão. Sua mãe usou mais cedo pra correr comprar o pão. E já que tá cansada, quer carona no busão. Mas como é preta, pobre, o motorista grita não. E essa é só a primeira porta que se fecha. Não tem busão, já tá cansada, mas se apressa. Chega na escola, outro portão se fecha. Você demorou. Não vai entrar na aula de história. Espera, senta aí, já dá 1 hora. Espera mais um pouco e entra na segunda aula e vê se não se atrasa de novo. A diretora fala, chega na sala, agora o sono vai batendo e ela não vai dormir. Devagarinho vai aprendendo que se a passagem é 3,80 e você tem 3 na mão, ela interrompe a professora e diz, então não vai ter pão. E os amigos que riem dela todo dia, riem mais e a humilham mais. O que você faria? Ela cansou da humilhação e não quer mais escola. E no Natal, ela chorou porque não ganhou uma bola. O tempo foi passando e ela foi crescendo. Agora lá na rua ela é a preta, no sovaco fedorento que alisa o cabelo pra se sentir aceita. Mas não adianta nada.
todo mundo a rejeita. Agora ela cresceu, quer muito estudar, termina a escola, a apostila, ainda tem vestibular e a boca seca. Seca, nenhum cuspe. Vai pagar a faculdade, porque preto e pobre não vai pra USP. Foi o que disse a professora que ensinava lá na escola, que todos são iguais e que cota é esmola. Cansada de esmolas e sem o tim da faculdade, ela ainda acorda cedo e limpa 3 AP no centro da cidade. Experimenta nascer preto, pobre na comunidade, cê vai ver como são diferentes as oportunidades. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, que isso é vitimismo, que isso é vitimismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. Olha a potência que daí pode surgir para outras produções, para a gente conseguir pensar. Então, assim, nesse diálogo, nessa sensibilidade que o Rede Pop tem com a juventude, não tinha como ser diferente. Não tinha como pegar uma música que se destoasse da realidade, sabe? Dessas necessidades do agora. Eu gosto de sempre usar isso. As necessidades do agora, do real. O que essa juventude está passando nas ruas? Né? Então é basicamente isso. É esse caráter, com esse caráter formador, crítico dessas músicas que eles estão escutando, que eles estão produzindo, canetando, escrevendo e levando para as praças e levando para as batalhas de rima, é que a gente vai pegar e vai servir como uma ferramenta para estudo, né? Estudo do grupo, do Rede Pop, e estudo com eles, com a juventude. A educação como um processo contínuo, né? Os jovens vão ouvir, vão estar se ouvindo e vão, a partir daí, pensar. Não só eles pensar, mas o próprio Rede Pop também pensar a sua abordagem, como abordar, como ser um parceiro de fato, mais participativo. A gente vai à Roda do Alcântara, vai também às batalhas, e a fim de conhecer, entende? A fim de entender quais são as necessidades e o que a juventude periférica, no caso, que está produzindo conhecimento, produzindo arte, o que elas querem. A última dinâmica que a gente fez foi no pré-vestibular da própria faculdade. É interessante aparecer lá e falar que, olha só, muitos dos jovens que estavam lá não entendiam o que era uma cota, como funcionava o sistema de cota. E apresentar uma dinâmica, apresentar uma letra de uma música que seja uma coisa um pouco mais palatável, mesmo que incomode, ainda assim toca de vários outros sentidos, e posteriormente a gente chegar, de alguma maneira, tentando explicar o porquê as cotas, como funcionam as cotas, isso, para mim, é de suma importância, e o Rede Pop tem feito, assim, bem, muito bem. Não querendo puxar saco do Rede Pop, mas... Sim, gera reflexão, né? Então, quando a gente pensa nessa montar as oficinas, a gente vai levar uma letra que realmente vai entrar na hora lá, eles podem não ligar, porque tem isso também, que muitas das vezes as pessoas na hora ficam, pra quê, sabe? Tô escutando isso aqui, essa eu não quero, eu quero um Felipe Ret, esse daí eu não liguei. Tem muito disso, mas só da gente conseguir produzir algo a partir dessa música, pensar coletivamente, e aí sim vai gerar reflexão, porque eles já vão sair de lá com aquela, caramba, eles conversaram com a gente sobre cota. Ninguém nunca tinha conversado comigo sobre cota. Peraí, tem alguma coisa. O que o grupo está trazendo para a gente que a gente, às vezes, nunca ouviu? Às vezes, realmente já escutaram essa letra dessa música, mas nunca se atentaram, sabe? Então, quando a gente pega isso e transforma realmente num estudo coletivo, porque o trabalho do Rede Pop é isso, é esse trabalho coletivo. Vamos todo mundo aqui tentar entender o que está acontecendo, sabe? E aí, sim, é o que faz efeito. É o que essa presença mostra e é o que a gente está tentando levar, expandir com as nossas oficinas, né? Não de uma maneira encaixotada, assim, sabe? Bancária. Não. Longe, longe de ser. Vamos romper com isso. E acho que o papel do Rede Pop hoje está sendo bem legal nesse efeito. Então, né, como eu estava falando, é um método bem freireano de pensar a educação junto com esses grupos sociais, né? Esses grupos sociais nos educam e a gente, de alguma maneira, também educa eles. É uma troca contínua de conhecimento. A gente não parte de um princípio de que eles não saibam, o que eles não estão fazendo nada. Pelo contrário, eles estão produzindo muita coisa. Eles sabem o que estão fazendo e a gente está ali, de alguma maneira, para dar suporte, se for preciso, se eles quiserem também o suporte. A universidade tem que pensar
a partir disso, sabe? Qual é a necessidade desses grupos sociais, desses jovens periféricos que estão produzindo conteúdo, conhecimento, arte e afim. Aí é que a gente entra como, de alguma maneira, dando algum tipo de suporte. E produzindo, né, nas rodas também, nessas batalhas de rima, produzindo na internet, com a internet. Então, isso que é interessante, né? Ver que essa produção, ela tá rolando. E aí a gente precisa se movimentar e andar junto com esse barco. O Gabriel até falou uma coisa e eu me recordei. O Miguel Arroyo, ele tem um texto que a gente usa muito no grupo, que é os movimentos sociais reeducam a educação. Eu acho que só o título já dá para entender tudo, né? E é isso, é a gente reeducar essa educação que por vezes tá adormecida aí, então a gente precisa movimentar. Em diálogo sempre com essas necessidades do agora, do real, da juventude. Gente, esse é o Rede Pop e a fala de vocês, a gente consegue ir por diversos caminhos, mas principalmente eu pego a fala da Larissa com um pouco da fala do Gabriel, trazendo um pouco aí para a minha experiência enquanto aluna, né, e tudo mais, e porque quando a gente fala da comunidade escolar, né, eu mesma, durante assim o meu processo de formação na escola mesmo, ensino fundamental, ensino médio, nunca tive essa experiência onde os professores dialogaram aí com gêneros musicais que de alguma forma eram ali da minha realidade. E geralmente, e aí quando a gente fala da comunidade escolar, a gente não está anulando a importância da comunidade escolar. Uma coisa que a gente sempre fala no grupo fora da sala de aula é que os grupos extensionistas, com outras metodologias educativas, jamais vão anular a importância da escola, só que a gente precisa reconhecer que tem necessidades e demandas que a escola ela não atende, que ela não consegue atender, e aí a gente precisa se questionar se não atende porque não consegue ou porque realmente não quer, mas aí é uma reflexão mais para frente. Só que aí tem pessoas, né, tem projetos extensionistas que são realizados aí por educadores em formação, né, por professores em formação, que estão preocupados aí, estão realizando práticas educativas, como a Larissa disse, que dialogam aí com as necessidades atuais, com as necessidades do agora. E aí, como vocês falaram, né, é impossível não citar Paulo Freire, né, ainda mais dentro do que a gente entende como uma relação educativa dentro de um diálogo horizontal, né? Que é justamente a gente valorizar e dialogar, né, com a realidade do outro, e principalmente uma coisa que a gente fala muito, né? É esse lugar de fala. Ah, eu tenho lugar de fala. Gente, só que o lugar de fala não existe sem lugar de escuta. Então, quando a gente fala da quebra, né, dessa educação bancária, a gente se coloca no lugar de fala, mas se coloca principalmente no lugar de escuta. E aí, né, dentro desse contexto, eu queria que vocês falassem aí mais sobre a quebra, né, dessa educação bancária e como é, né, esse retorno dos assistidos aí com vocês, dentro das práticas que vocês realizam. Posso começar falando? Pode. Então, a gente volta naquela ideia do texto que a Larissa falou, do Daniel Arroyo, que é como os movimentos sociais, pela ausência de certas práticas educativas, alguns movimentos sociais acabam educam também, de várias maneiras. E são esses jovens, muitas das vezes, que são de movimentos sociais que se voltam para a universidade e também, de alguma maneira, acabam reeducando o processo de educar. Esse diálogo deveria ser feito desde das primeiras práticas educativas dentro do colégio, embora a gente saiba da ausência, da carência e também de um projeto político que é o colégio e de qual grupo econômico e financeiro detém esses direitos, esses projetos políticos. Então é importante que a gente ouça o outro lado e entenda o que ele tem para nos oferecer, de que maneira eles podem agregar valor e conhecimento também. E é sempre o que a gente estava falando desde o início, aquela ponte entre a educação popular e a educação formal, a universidade ou o colégio.
isso deveria ser, sabe, ser sempre transitado de várias maneiras, embora não venha acontecendo. É aí que a gente parte desse princípio do Rede Pop, de conhecer a realidade social daquelas pessoas, entender o movimento social, entender o rap em São Gonçalo, entender, olha só, como nós da faculdade, podemos de alguma maneira ajudar vocês, e como vocês de alguma maneira também podem nos ensinar a entender o que são esses movimentos sociais. É nesse processo mesmo, né, de reconhecer essas vozes outras, então, que a gente dá. Então, nesse enlace nosso com essa comunidade, sabe? Com o que as pessoas estão produzindo, ouvindo, e isso que faz a gente realmente romper essa questão de lugar de fala, lugar de escuta, um fala e o outro fica quieto, não. Então, assim, são pluralidades, são vozes plurais e que todas vão se agregar de certa forma. A gente vai conseguir aprender coletivamente 10 vezes mais quando a gente consegue não só falar, mas escutar, ouvir o outro, entender, acolher, compreender, entendeu? Então, tá ali dialogando é basicamente isso. É nessa movimentação mesmo com o plural que existe. E muitas das vezes, como você falou, a escola não consegue, sabe? Não consegue valorizar. Então, o aluno ele chega na escola, às vezes, tá lá com a letra de rap, escrevendo uma letra de rap que fala muito sobre a vivência dele, fala sobre, às vezes, não só vivência, sobrevivência, mas o professor ignora. Não, aqui é a prova. Entendeu? Então, o que a gente está vivendo, sabe? Por isso que eu sempre vou falar, atendendo mesmo, o Rede Pop é atendendo mesmo essas necessidades do agora, sabe? Do real, do que está se passando e que precisa ser falado, precisa ser mostrado de certa forma. E que a escola, por vezes, não vou falar sempre, porque tem muitas escolas que sim conseguem acolher, fazer projetos, oficinas que conseguem também dar esse corpo, essa vida mesmo à juventude, mas que a gente pode ver que muitos vão para as batalhas, para os movimentos, para o rap e escrevem várias vivências, várias coisas que não tem como na escola se expressar. Então, gente, nós já estamos caminhando aí para a reta final da nossa live de estudos, mas aí a gente já reafirma e pede aí para que você compartilhe nas suas redes sociais, comente aí o que você está achando. A gente vai deixar aqui nos comentários as redes sociais do Rede Pop. Lembrando, como a gente falou no início, para você que chegou agora, vai rolar o terceiro seminário do Rede Pop em setembro, as inscrições estão abertas. E aí, no caso, já indo aí para a reta final, e no caso eu entrei nessa questão, né, sobre o retorno dos assistidos, porque no capítulo, né, escrito pelo Rede Pop, a gente vai ver lá que há diversas, eu entendo como rimas, né? Há diversas letras que foram escritas por alguns alunos, né? Que foram assistidos aí pelas oficinas do Rede Pop. E aí, para encerrar, eu queria que vocês falassem aí de alguma experiência pessoal aí que vocês tiveram, entendendo que a todo momento a gente está sendo atravessado aí pelas pesquisas que a gente realiza enquanto pesquisadores, mas principalmente enquanto educadores e seres humanos. A fala é de vocês. Gabriel, pode abrir? Posso. Então, recentemente, eu não estava presente no caso, mas o Rede Pop foi até a Roda Cultural de Alcântara, e lá a Guarda Municipal, a Guarda Urbana, não lembro o nome exatamente, estava questionando e tentando parar a batalha, ou a apresentação deles que estava acontecendo. Isso foi assistido pelos demais participantes do Rede Pop, e posteriormente a gente fez essa reunião na quarta-feira, no que são as nossas reuniões, e a professora contou esse caso. E é muito interessante que eu pesquiso capoeira na cidade de Niterói, no século XIX. Em 1834, a gente tem o que a gente chama da guarda de postura. E a guarda de postura, ela condena a prática de capoeira em todo e qualquer tipo de local dentro da cidade do Rio de Janeiro. E isso remete ao século XIX, sabe? De novo, o Estado, de alguma maneira, vendo os jovens pobres, pretos, interagindo socialmente, causa um certo espanto e vem a repressão e o poder do Estado em reprimir esses indivíduos. Aí é que entra o papel do Rede Pop.
em mostrar não para esses indivíduos, mas para outros grupos sociais que, olha só, eles são produtores de conhecimento, eles estão produzindo arte, você vai esperar o quê? 100, 200 anos para poder valorizar a cultura local, o conhecimento social local, ou você pode partir disso de agora, entende? Aí é que entra essa ideia do Rede Pop também, romper com certas barreiras e o próprio academicismo, cara, entende? A gente vai partir e ficar pensando sempre em um processo de, olha só, vamos marginalizar aquele grupo, vamos acabar com aquilo e deixar que o Estado faça isso, entende? Pra amanhã ou depois, 100 anos depois, a gente conseguir, sei lá, ter um museu do hip hop, ter uma valorização forte do hip hop, que já acontece agora, sabe? Porque esses grupos, esses meninos e meninas que estão produzindo hip hop em São Gonçalo, em suma maioria, são pessoas pobres e periféricas, sabe? Quem está ganhando dinheiro, de fato, é o dono do Spotify, não é eles, entende? E a gente vai esperar que 100, 200 anos para eles começarem a ganhar dinheiro, a ter o mínimo de sobrevivência e ter um mínimo de valorização do indivíduo, do ser e da arte. E isso é realmente chocante, é o que ainda está na minha cabeça, sobre essa relação entre o Rede Pop e a cultura local. Deixar para a Larissa complementar. E é por isso também, eu acho que o Gabriel já simplificou bem essa pergunta, mas é por isso também que agora a gente tem os fóruns, né? Esses fóruns de cultura que o hip hop está participando, os fóruns de hip hop, porque a gente está escutando eles. Então, eles estão ali de frente, falando essas necessidades, o que está se passando, e a gente está lutando. Então, esses fóruns, eles servem para isso, para que essa luta seja coletiva e atendida. Então, essa organização está sendo importante e está acontecendo também, muitas das vezes, na UERJ, dentro da academia. Então, né, já é um avanço a gente trazer essa juventude marginalizada para dentro da academia e ali, sim, produzir e pensar como que a gente vai lutar juntos, coletivamente, para poder atender o que está ocorrendo, o que está se passando no agora. Sim, os fóruns são maravilhosos exatamente para isso, para a gente como acadêmico, como pessoa que só curte entender o que está sendo produzido. E é uma reunião deles, eles só a gente só ajuda com um espaço e eles ficam debatendo sobre como existem políticas públicas para o hip hop, como reivindicar políticas públicas para o hip hop, como participar mais ativamente e editais, exatamente. E é essa a proposta do Rede Pop, sabe? Servir de suporte para que a juventude possa, de fato, fugir mais. São a maioria dos líderes dos vários segmentos do próprio hip hop, tem do DJ, tem o cara que faz os beats, tem o cara que faz a rima, tem o pessoal do grafite também. Então é muito importante eles estarem ali debatendo e a gente, de outra maneira, em outra perspectiva, ouvindo as reivindicações e os planos e as ideias que eles têm sobre o hip hop em São Gonçalo. Porque ali também não é só ser ouvinte, a gente também não está como ouvinte, a gente está realmente, como o Gabriel falou, como esse suporte e aprendendo junto, que é o mais interessante para mim, entendeu? Eu mesma, no primeiro fórum, eu estava lá com meu caderninho na mão, uma caneta e escrevendo tudo que estava se passando. Então, assim, ninguém me pediu para fazer isso, mas eu queria, porque movimenta a minha própria trajetória de uma mulher que estuda slam de poesia, estuda esses movimentos culturais da cidade de São Gonçalo, que é poetisa. Eu preciso estar ali, escutar e aprender com quem já está nos corres há muito tempo. Exatamente. Que já está nas rodas há muito tempo. Quem já viu muita coisa, já teve que passar por muitas coisas, por muitas posturas, por muita polícia. Enfim. Então, gente, desde já eu quero agradecer a participação da Larissa, do Gabriel, agradecer a sua participação, você que esteve aqui com a gente até agora, agradecer à coordenadora do Rede Pop. E, no caso, para encerrar, eu vou pedir para a palavra de vocês, para se despedirem, e vou pedir para que a Larissa leia, então, uma poesia para a gente, tá bom? Pode deixar. Lembrando, né, que nós estamos aqui em toda a última quinta-feira do mês, e isso aqui só existe porque existe o Rede Pop, existe Fora da Sala de Aula, e existe aí você que nos assiste, que está aqui a todo momento compartilhando aí conosco. Lari, a fala é sua, agradeço novamente a vocês, e é isso, gente, boa noite. Então, eu queria agradecer pelo convite do Fora de Sala de Aula, Débora, que está aqui com a gente hoje, nessa noite. Muito obrigada mesmo, o Rede Pop agradece. Foi muito bom, muito prazeroso essa conversa, essa troca.
Acho que a gente pode muito contribuir. Eu vou passar a palavra para o Gabriel e depois eu volto, fechando com a poesia, pode ser? Sim, eu vou ser bem sucinto, agradeço muito ao pessoal do Fora de Sala de Aula, sabe? É muito importante esse espaço de debate entre os integrantes dos grupos distintos. É muito bacana essa troca e só boa noite a todos e, mais uma vez, muito obrigado. Então, vamos fechar com poesia? Então, lembrando que eu escrevo poesias críticas e eu até estava falando, né, que eu escrevo poesias, assim, que são coisas que me atravessam. Muitas das vezes, pode não me atravessar totalmente, mas por eu ser uma mulher preta numa sociedade racista, eu também faço parte de um grupo que precisa ser ouvido, que precisa ser atendido. Então, eu escrevo realmente o que me toca, o que me atravessa, o que eu vejo, e também toco os meus companheiros, atravessa esse povo, essa juventude marginalizada, e acho que é por isso que eu escrevi essa poesia que eu vou ler aqui agora para vocês. A poesia não me serve para falar apenas em papéis superficiais. Meu desejo é que meu verso acerte uma multidão, como um soco, acertando seu estado e sua opressão. Podem ficar tranquilos que tem espaço para todos nessa poética em transformação. Pelo menos foi isso que me falaram, antes de saber o que eu ia declamar e tentar reprimir a revolução de palavras que estava prestes a se concretizar. O Shakespeare marginal pegou o microfone e recitou poesia lá no terminal. E você fez o quê? Abaixou a cabeça e fingiu não ver. A polícia logo chegou, forçando a se recolher. Ele não recita sobre paixão, mas faz uma crítica ferrenha ao seu sistema de discriminação. Longe de ser qualquer encenação que destoa da realidade, o que emana é o viver sua verdade. E por isso aplaudo sua denúncia como ato de coragem. A elite nos aprisiona no século XIX, onde a poesia eram basicamente versos de amor e maresia, e longe de me julgar. Mas não concordo comigo que já está na hora da poesia se reinventar? Escuto suas vozes como gostaria de ser escutada, sempre lutando para a poesia do negro, pobre, favelado, também ser valorizada. O que o poeta da rua fala que eu preciso me atentar, o que as amargas palavras tentam revelar é uma tentativa de me desamarrar da formalidade, dos encaixotamentos de uma sociedade. É triste ver que meus poetas preferidos, muitos já passaram fome e são desconhecidos. Só falam nas praças porque no topo embranquecido são excluídos. Pera lá, não é possível que essa gente tão estudada não nos enxerga como outro patamar. O futuro os esmorece, desencanta, entristece. E se a poesia é sua única forma de lutar, não queira tirar do povo marginalizado o seu poetizar. E é isso, gente. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite.